Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pintaram aí algumas informações nas últimas horas, eu vim aqui gravar para vocês sobre especialmente dois jogadores. Primeiro, o volante Charles. Volante Charles, 28 anos, futebol da Dinamarca, no Midtjylland. Realmente o futebol da Dinamarca não é, digamos assim, auspicioso, né? Não é um grande mercado, sem nenhum tipo de preconceito, não é uma das grandes ligas do mundo. Até tem brasileiros, bastante brasileiros, que têm ido para lá, né? Se torna um negócio muitas vezes interessante. Não sei se foi o caso do Charles, que surgiu muito bem, viu? Acompanhei ele muito bem, surgindo na base do Inter, e foi comparado a Toni Kroos no começo da carreira. Jogava, pelo menos quando surgiu, né? Cabeça erguida, passes longos, mas foi muito mais pela semelhança física, uma característica, né? Branquinho, alemão, aquela coisa toda, meio comparado aí ao Toni Kroos, do que propriamente o futebol. Mas ele surgiu bem, repito, chegou no time profissional do Inter muito cedo, mas aí depois começou a oscilar e acabou não sendo tão aproveitado. Foi emprestado ao Ceará, depois o Ceará adquiriu ele, né? Por um valor até bem inferior, assim, né, dos grandes mercados, grandes nomes do futebol brasileiro, 3 milhões de reais, alguma coisa nesse sentido. Depois ele até teve uma passagem pelo Sport. No Ceará ele chegou também a ter bons momentos, oscilou um pouquinho e aí foi negociado para o futebol da Dinamarca com 25 anos. O Charles, ele oscila muito. Assim, eu não tenho acompanhado, obviamente, ele no futebol da Dinamarca, mas ele oscilava muito, tanto no Ceará quanto no Inter, que foi nos clubes onde eu mais o acompanhei. Um jogador que faz grandes partidas, que realmente tem uma maturidade muito grande dentro de campo, mas que em alguns momentos deixava a desejar. Aos 28 anos, a gente está falando do auge de um jogador profissional, já com uma experiência de Europa, mesmo que não seja numa grande liga. Não tem maiores expectativas, confesso para vocês. Não serei aqui definitivo ou preconceituoso de dizer que trata-se de uma contratação ruim, porque entendo que essa também seja uma carência do time. Falamos aqui das reposições, das posições em que o Corinthians iria buscar jogadores para essa janela. É claro que o torcedor está pensando num grande nome, num cara que possa chegar a ser titular. Eu não sei se ele chega com status de titularidade, e isso me incomoda. Quando você vai ao mercado, quando você vai continuar uma reformulação, não adianta você reforçar com aquele jogador para grupo. E eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Pode ser que o Charles chegue aqui e seja titular. Eu só não consigo precisar isso para vocês. O Charles chega, veste a camisa, sai jogando. Pode ser que sim, mas eu realmente não tenho essa convicção. E eu acho que esse é o problema. Você tem que trazer jogadores em que a tua margem de erro seja menor. Você está com dificuldade financeira. Realmente a dificuldade ela existe. Você precisa ter criatividade nesse momento. E você precisa contratar, porque as reposições, as opções, elas não são alvissareiras para o técnico Antônio Oliveira. Não adianta você trazer um jogador para grupo, como eu disse, para reforçar o teu elenco do tipo, não, é importante e tal. Você trava um menino da base que daqui a pouco teria mais oportunidades e você não tem a garantia de que esse cara vai jogar. Quando você contrata um jogador com status de titularidade, por mais que ele não consiga performar, ele reforça o teu grupo. Ele vai ser um jogador de qualidade, né, porque você contratou ele com status de titularidade, experiente, que daqui a pouco, na ausência de um titular, ele vai jogar e você não vai descer tanto o nível assim. É por isso que reforçar o elenco trata-se de você contratar jogadores em nível de titularidade. E repito, não sei se é o caso do Charles. Não quero botar água no chope aqui, muito pelo contrário. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. É uma negociação. O Corinthians sondou o jogador, está negociando com o jogador, ele tem interesse de voltar para o Brasil. Então há uma boa possibilidade, até porque trata-se de uma posição que agora o Fausto Vera está indo embora, já não joga mais, e esse nem falta mais estava fazendo ou vai fazer. O Maicon está lesionado desde o começo do ano e realmente faltam opções, né? Até porque o Moscardo já foi, ou vai ir, ou tá indo, não sei, né? Mas não é solução nesse momento, a gente sabe, não dá para contar com ele. E o Breno Bidon, não sei, né, gente? Cada vez que esse moleque entra em campo, eu penso, o preço está subindo, e se chegar uma proposta, por toda a dificuldade financeira que vive o clube, o Augusto Melo vai ter que vender. Então, a posição de volante, ela é carente sim. O Charles pode fazer primeiro, pode fazer segundo. Repito, não tenho acompanhado ele na Dinamarca. No Ceará e no Sport, jogador que chegava bem à área, se deslocava muito bem, mesmo com um poder de marcação, bom no cabeceio, jogador alto. Então, assim, ele tem algumas valências interessantes, embora algumas oscilações técnicas. Tomara, né, porque a gente sabe que ao vestir a camisa do Corinthians, o peso ele se torna significativo. Então, vamos aguardar também, repito, não vou ser
definitiva em relação a isso. Agora, pro gol, tem uma informação do Hugo Moura. O Hugo, que surgiu com 20, 21 anos no Flamengo, assumiu até a titularidade na saída do Diego Alves. Em alguns momentos ele foi alçado assim com grande status e depois deu aquela deslumbrada natural, goleiro do Flamengo, saiu jogando, né, num jogo contra o São Paulo, em que acabou perdendo a bola na Copa do Brasil. Isso custou eliminações do Flamengo, né? Não foi uma nem duas vezes que ele fez isso, foram várias vezes. Ele teve algumas falhas gritantes, algumas falhas importantes em que o torcedor começou a pegar no pé, ele se inviabilizou com a torcida e ele teve que ser negociado. Está jogando emprestado no Chaves de Portugal e agora está retornando. E é uma negociação que é muito parecida com o que o Flamengo queria fazer com o Mateuzinho. É que a gente tem que entender que tem muito Flamengo nessas últimas jogadas do Corinthians, né? É o CEO, por conta do Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado tem grandes conexões com o Flamengo ainda, né? Então ele busca, pelo menos, né, com jogadores, com profissionais que ele tem contato, né, conseguir viabilizar algo hoje para o Corinthians. E aí a gente começa a entender o tamanho do Fabinho Soldado. E por que o Thiago Gasparino do Cifute acabou sendo desligado, por que o Rubão acabou saindo, porque o Fabinho concentrou tudo. O Augusto deu poder ao Fabinho, eu não estou nem criticando isso, eu estou apenas constatando. Fabinho Soldado hoje tem um poder dentro do clube muito interessante, muito importante, a ponto de indicar pessoas e fazer contratações, fazer movimentos. E é ele, mais uma vez, que está por trás dessa negociação de Hugo Souza, que agora está bem mais maduro, tem uma rodagem de Europa também, é um jogador que sabe jogar com os pés, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, acaba se atrapalhando. Mas é um goleiro que, assim, eu vejo alguns benefícios e alguns problemas. Acho que ele é um goleiro mais pronto, mais preparado do que o Matheus Donelli, ao mesmo tempo que lamento por chegar um goleiro sem aquela sombra de dúvidas que você possa entender como um goleiro que chega para ser titular e inquestionável, e que isso vai barrar mais uma vez o Matheus Donelli. Porque como ele tem um contrato até o final do ano, e inclusive que se o Flamengo puder vender ou precisar vender ele até o final do ano, o Corinthians pega 10% de uma taxa de vitrine e perde o jogador, e até por isso, pelas informações, o Corinthians estaria atrás de um outro goleiro mais experiente ainda, porque, né, só tem o Donelli, tem o Felipe Longo, só tem jogadores da base agora, perdeu o Carlos Miguel e o Cássio numa tacada só. Então tá tendo que reforçar o setor com jogadores um pouco mais cascudos, né? Porque a temporada é longa e as fases mais decisivas, mais complicadas, elas nem chegaram. E a gente está falando de um clube que vai lutar para não cair, pelo menos é o que se avizinha, se apresenta, até o final da temporada. E aí você precisa ter um estofo muito grande, você precisa ter um cara experiente por ali. Será que o Hugo vai segurar essa bucha? Será que o Hugo não vai barrar o Matheus Donelli? Será que o Hugo é tão inquestionável assim a ponto de ser contratado ou precisar ser contratado nesse momento? Por que não ir direto? É só uma pergunta, tá? Por que não ir direto a um goleiro mais experiente, inquestionável, e aí sim para poder fazer a transição para o Donelli no ano que vem, do que trazer um goleiro intermediário que vai jogar, daqui a pouco não é a grande convicção, a grande certeza, você vai ter que trazer outro também, eles vão disputar a posição e isso vai inviabilizar completamente mais oportunidades para o Matheus Donelli, especialmente depois de um jogo contra o Atlético Paranaense em que o time empatou e ele foi um dos responsáveis por esse empate, porque ele segurou muito bem a equipe adversária. Então, eu só lamento por isso. Acho que o Hugo é promissor, acho que o Hugo tem boas valências, só não sei se realmente era o caso. Ruim, né? A gente tem que fazer um vídeo aqui de 2 reforços que eles não empolgam. São reforços que necessários para 2 posições carentes, mas que realmente eu não sei se são soluções. Fiel, Fausto Vera aí quebrou o silêncio sobre a sua situação no Corinthians, tá? Ele entende aí que o Antônio foi injusto aí com ele, tá? O técnico disse que o volante pediu para não jogar mais pelo Timão. Já o Argentino explicou que houve um acordo com a comissão técnica e diretoria após a proposta do Atlético Mineiro, que partiu do clube não relacionado mais para as partidas, tá? Ele nega a ingratidão ao Corinthians e lamenta a falta de oportunidades na temporada. Lembrando, Fel, que o Fausto Vera está em reserva e argumenta que foi escalado fora de sua posição ideal, a de primeiro homem de meio campo. O Galo aí está perto de levar Fausto por 4 milhões de dólares, 22 milhões, né? Com um bônus de mais de R$1 milhão, de dólares, quer dizer, 5 milhões de reais, né, em cotação atual. E a negociação deve ser concluída nos próximos dias, beleza?
Em entrevista aí, ele disse que fica muito tranquilo e queria transmitir ao torcedor que não é verdade tudo que se fala. Quando apareceu a proposta do Atlético Mineiro, ele conversou com a diretoria e com o treinador e chegaram a um acordo que ficaria fora dos jogos para a diretoria resolver a situação da venda. Porque para ela também é bom. Dinheiro bom por um jogador não utilizado que tem uma dívida grande, né? Ele esclareceu a situação e colocaram ele como ingrato e ao contrário. Sempre vou ser grato e é um orgulho vestir essa camisa. Comentou aí o atleta Fausto Vera, beleza? Meus amigos, essa foi a notícia do dia, tá? Espero que vocês tenham curtido. Então, se você curtiu o vídeo, deixa o like no canal. Ative as notificações. Deixe seu comentário. Se vai curtir, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.